O crente é obrigado a dizimar? É dever do crente dizimar? O crente pode optar por dizimar ou não? Ou seja, a pessoa do cristão pode ele mesmo decidir se dizima ou não? Até que ponto nós estaremos desagradando a Deus ou não? O dízimo interfere diretamente na salvação? O que a Bíblia diz sobre o dízimo? Veremos também, na lição de hoje, sobre o que é mordomia cristã. Vamos ver o significado dessa palavra famigerada, que é utilizado na nossa lição. O que é o evangelho da barganha? O que quer dizer o termo dispenseiro? E o que quer dizer a palavra avareza? São alguns termos, expressões, alguns termos, expressões, algumas palavras, algumas abordagens que teremos para a lição de hoje, a lição de número 10 da nossa lição bíblica de adultos, da Escola Bíblica Dominical, com o tema A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Se inscreva no canal do YouTube. Então temos hoje mais uma oportunidade para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical de Adultos para a glória do nome do Senhor no canal da EBD Eduardo Oliveira. Então esse é o canal da EBD Eduardo Oliveira e juntos nós estamos estudando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí finalizando, né? Já tinha alguns dias sem aparecer aqui, devido a algumas situações, e esses dias a saúde não ajudou muito. Estamos lutando e procurando se cuidar e pedindo a Deus para que nos ajude, para que nós possamos ter vida e vigor para prosseguir e para desempenharmos as tarefas, as funções que nos são necessárias. Então nós temos esse assunto que é mais um assunto importante. Muitos dos assuntos que nós estudamos na Escola Dominical são um tanto polêmicos, tem muitas dúvidas na mente de muitas pessoas, e por isso também, além de outros motivos que a gente cita por vezes, se faz muito necessário nós estarmos na Escola Dominical, estudarmos, procurarmos ouvir uns aos outros, observarmos, procurarmos de todos os meios aprendermos. Aprender sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre tudo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Então, sobre esse tema, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, uma lição que começa falando sobre a forma com que o diabo está agindo contra a igreja, ou seja, de forma sutil, e traz uma abordagem sobre essa ação do diabo, essa sutileza do inimigo contra a prática da mordomia, a prática da mordomia cristã. Então, o que vem a ser mordomia cristã? Se nós formos para o dicionário da língua portuguesa, nós podemos ter lá basicamente dois sentidos para a palavra mordomia. Diz respeito a regalia ou privilégio, que aí utiliza-se muito. Fulano vive numa mordomia muito grande, fulano está numa mordomia terrível, alguma coisa dessa natureza, que diz respeito a uma pessoa que está vivendo ali num momento sem compromisso, cheio de privilégios, de uma vida tranquila, regalada. Então aí é o sentido de mordomia, num sentido geral, para essa situação específica. Dentro do contexto que estamos estudando, que é da mordomia cristã, nós temos a expressão mordomia dizendo respeito a cargo ou ofício de mordomo. É nesse sentido que nós utilizamos essa expressão mordomia. Diz respeito ao cargo ou ofício de mordomo. Ou seja, a gente estuda ou aprende sobre mordomia dentro desse contexto, dessa lição atual, como sendo a responsabilidade de administrar bem o que nós recebemos de Deus. Então, a mordomia cristã diz respeito à responsabilidade de administrar bem o que recebemos de Deus. Então, é nesse contexto.
E a lição cita ou aborda a questão da sutileza do diabo contra essa prática cristã, né? Ou seja, o diabo trabalhando de forma sutil para desvirtuar o conceito e a forma de se administrar aquilo que se recebe de Deus, né? Então, nós vemos que no texto áureo, nós temos um texto áureo de Gênesis 14, 20, quando a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo, quando ele encontrou ali o sacerdote. E nós vemos que quando ele encontra o sacerdote Melquisedeque, nós vemos ali, conforme a nossa leitura bíblica em classe, a partir do versículo 17 do capítulo 14 de Gênesis, a Bíblia diz que ele se encontra com o Melquisedeque e entrega-lhe o dízimo de tudo. Esse texto já nos mostra, já dá uma visão, conforme vamos ver mais adiante, de que o dízimo não restringe-se ao período de Moisés. Não diz respeito ao período da antiga aliança, que muitos querem dizer que a Bíblia não defende, não mostra, não ensina, Deus não requer dízimo no período da nova aliança, o que é um grande equívoco, e nós vamos observar bem isso mais adiante. A verdade prática diz que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever. Então, aqui nós já temos o norte. O crente é obrigado, o crente deve. Aí a verdade prática diz que a contribuição financeira para a obra de Deus é mais que um dever, né? Então não é só um dever, mas vai além disso. É um dever e mais que isso. É um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Aqui a gente pode evidenciar pelo menos duas coisas. Primeiro, a contribuição financeira é para a obra. Então, a pergunta para quem pensa assim, o crente é obrigado a dizimar? O crente deve dizimar? Nada. Deus não quer que a pessoa sirva a Ele forçado em nada. Deus quer que nós sirvamos a Ele pela necessidade que temos de servir a Deus, por gratidão a Deus, pelo aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz. Agora, não que nós vamos fazer algo de forma obrigada, sem querer contribuir. A Bíblia nos mostra que Deus ama quem dá com alegria, quem contribui com alegria. Não, aí eu vou dar esse dízimo aqui porque meu dirigente fica enchendo o saco. Não, aí já não, você pode até entregar, mas não vai estar agradando a Deus, né? Então, é um dever, porque a Bíblia ensina. Eu até estava pensando o seguinte, um funcionário de uma determinada empresa, ele tem os seus deveres. Existe dever de um funcionário que, se ele não cumprir, ele pode ser penalizado. Existe dever de um funcionário que, se ele não cumprir, ele pode perder o emprego. Existem necessidades na nossa vida cristã que, se nós não realizarmos algo, se nós não obedecermos algo específico, nós podemos perder a salvação. Existem outras necessidades e deveres que a gente pode não cumprir, deixar de ser abençoado e podemos até alcançar a salvação, mas deixar de receber alguma outra bênção de Deus, de ser abençoado por Deus em algum momento. Por quê? Porque o dízimo não pode ser levado em conta de forma direta no processo de salvação, porque a salvação, a Bíblia nos deixa bem claro que ela não é por mérito, não é por obras, né? Então, dizimar faz parte das boas obras de quem é salvo, daquilo que é correto, daquilo que é saudável na sua vida cristã. Agora, não que vale garantir que você vai ser salvo através do dízimo, que é o que nós vamos, inclusive, ver uma abordagem mais adiante também. Eu estou fazendo aqui uma introdução já entrando um pouco em algumas partes da nossa lição. Mas vamos continuar. Então, pode até não ser considerado um dever, ou seja, pode até não ser considerado uma obrigação, mas é um dever do cristão.
né? Então, se nós, é simples. Se a Bíblia ensina para o crente, então é dever do crente, né? Então nós precisamos fazer e praticar. Então, o outro ponto aqui a evidenciar é a questão da gratidão, que a nossa verdade prática cita, né? Nós vemos que uma das coisas que mais fez o povo de Israel sofrer foi a ingratidão. Imagine um patrão que ajuda o funcionário, aí ele percebe que o funcionário não se esforça para cumprir o seu dever. O patrão não vai ter o mínimo de desejo de continuar ajudando aquele funcionário. De repente, vai nem querer mais ele no seu quadro de funcionários. Então, nós temos que ter esse entendimento de que Deus é o nosso Pai Celestial, nosso Pai Supremo, que cuida de nós, que nos abençoa, que nos provê o alimento, que nos provê a saúde, o vigor, a força, a possibilidade de trabalhar, a condição de ganharmos. Aí agora Ele nos ensina, através da sua palavra, que para nós tomarmos uma atitude de gratidão, dizimando, ou seja, contribuindo com a 10ª parte do nosso salário, dos nossos ganhos, para a obra do Senhor. Ou seja, uma atitude de você ser grato a Deus por estar lhe proporcionando bênçãos e bens que não são propriamente seus, mas que Deus proporciona por esse tempo de vida na terra. Ele que é o dono de tudo, nós somos simplesmente mordomos, e Ele nos proporciona as bênçãos para que nós, como mordomos, possamos administrar aquilo que Ele nos deu da melhor forma possível. E aí Ele requer que nós tomemos uma atitude de gratidão, de estar devolvendo o dízimo, a dízima, a 10ª parte, devolvendo a 10ª parte como gratidão a Ele. Contribuição financeira do dízimo pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Então nós estamos aí vivendo, obviamente, um tempo que é muito marcado pelo apego às coisas materiais, aos bens terrenos, né? E é por isso que nós temos vivido um grande enfraquecimento da questão da mordomia cristã. Um número elevadíssimo de pessoas que não contribuem, que não querem contribuir financeiramente conforme o ensinamento bíblico e que também pregam contra, né? Então nós temos uma abordagem sobre a doutrina da mordomia cristã, né? E nós podemos evidenciar num primeiro momento o que vem a ser o termo mordomia, né? Que eu citei há pouco, que o dicionário da língua portuguesa, ele traz-nos ali 2 vertentes, e que nós temos que observar qual é aquela que a Bíblia nos mostra, nos direciona, né? O que o contexto bíblico nos direciona, que é a questão da mordomia, que diz respeito ao cargo ou ofício de um mordomo, né? A nossa lição cita aqui que tem o sentido de mordomia, tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, né? Aí eu coloquei essa definição que citei no início, como sendo a responsabilidade de administrar bem o que recebemos de Deus, né? O conceito de mordomia cristã. Então, o conceito aqui na lição não diz respeito a privilégios vividos de forma indevida, mas o sentido de administrar bem aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos concedeu, né? Então nós vemos que, visando corrigir alguns ensinos equivocados, a nossa lição traz uma exposição daquilo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, nos ensinam sobre a mordomia cristã, né? Então nós vamos ver como muitas pessoas, de forma maldosa, transformaram esse ensino que é bíblico numa prática de barganha, né? Uma prática de querer ganhar diante de Deus, que é um erro gravíssimo que nós vamos ver a partir do primeiro tópico. Vamos ver também que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade, como diz a nossa lição, que nós vamos ver de forma mais detalhada mais adiante também. Então nós vamos ver também que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo para o crente, é uma expressão de gratidão, que a gente já introduziu também essa questão. Então, nós temos aí essa parte introdutória a respeito do que vem a ser a abordagem da nossa lição. O primeiro tópico fala sobre conhecendo o evangelho da barganha. Infelizmente, isso aqui tem se tornado algo bem difícil nos nossos dias, né? Eu louvo a Deus pela vida dos servos do Senhor
que lutam contra algumas coisas que são práticas vergonhosas no meio da igreja, nas igrejas, né? Eu lembro muito bem que existiam, que a gente tomou conhecimento de muitas contribuições que eram feitas, que a gente percebia que era algo abusivo e fora do ensinamento bíblico, né? E eu já presenciei. Eu louvo a Deus pela vida do pastor que hoje, eu congrego na Assembleia de Deus de Rondônia do Pará. Eu louvo a Deus nessa questão aqui. O nosso pastor ele tem trabalhado muito bem, ensinando a igreja sobre a necessidade de dizimar, mas evitando, por exemplo, aquele sentido de contribuição do evangelho da barganha, de fazer aqueles movimentos de oferta da igreja para dizer, contribua com R$1.000, com R$2.000 aqui, como uma forma de você ganhar depois não sei o que, e ganhar não sei o que mais, e ter aquele sonho realizado, aquela casa. Nós temos que ter muito cuidado com o evangelho da barganha. Nós temos que ter no coração voltado para contribuir, mais no sentido de gratidão, de reconhecimento a Deus do que querer recompensa. Nós temos que estar inclinados a contribuir no sentido com um coração grato, ao invés de ter um coração que tende para a barganha. Então, esse primeiro ponto aqui, no primeiro tópico, fala sobre dízimos e ofertas como moeda de troca. Aí cita que, infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem se transformado numa prática de barganha, né? Nós vemos que o apóstolo Pedro, na segunda carta, a partir do versículo 1 do capítulo 2, ele aborda essa questão, né? Quando a nossa lição aqui traz aqui a referência de 2 Pedro 2,3, mas aí eu fiz questão de citar aqui a partir do versículo 1 do capítulo 2 da segunda carta de Pedro, que diz que tal como surgiria nos últimos dias, ou seja, o apóstolo Pedro dizendo, olha, a tal como surgirá falsos profetas, também surgirão falsos mestres entre vocês, né? Ou seja, falsos ensinadores. Aí ele diz que estes introduzirão heresias destruidoras, né? Ou seja, irão introduzir, injetar, colocar na igreja falsos ensinamentos que serão destruidores, né? Chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aí cita, no versículo 2, Pedro diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Então são pessoas que trazem falsos ensinamentos, que serão destruidores, e que muitos vão seguir essas práticas errôneas. O apóstolo Pedro nos ensinando. Versículo 3. Movidos por avareza. O que é avareza? É o apego excessivo ao dinheiro. Tem pessoas que elas têm tanto apego ao dinheiro que elas são capazes de prejudicar pessoas que elas dizem que amam. Porque o amor ao dinheiro é maior do que o amor por alguém que é seu próximo. Então, o apóstolo Pedro, falando dos falsos mestres, ele fala que eles são movidos por avareza, um apego excessivo ao dinheiro, né? E diz, eles explorarão vocês com palavras fictícias, né? Com palavras irreais, com palavras falsas, com palavras enganadoras, com palavras mentirosas, eles vão enganar vocês. E nós temos que ter cuidado, porque o ensinamento errado, o diabo tem trabalho de forma sutil. E aí isso vai se injetando de forma sorrateira, de forma imperceptível. De repente, a pessoa não está dizimando, não tem desejo de ofertar. E é muito lógico nós pensarmos que para a obra continuar precisa de recurso financeiro. Agora, pelo apego ao dinheiro, às vezes a pessoa pega um valor maior do que o que ele contribuiria na obra e investe ou coloca em outras coisas banais, perecíveis, terrenas, que desagradam a Deus e não tem desejo de possibilitar de encaminhar essa mesma contribuição ou a contribuição necessária, justa, de acordo à vontade de Deus para a obra do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com os falsos mestres, com as heresias, com os falsos ensinamentos. Então, essas pessoas, elas trazem ali, elas são cheias de técnicas de arrecadação de fundos, né? Que são técnicas que são utilizadas para explorar
as pessoas incautas, aquelas pessoas que têm menos conhecimento, menos sabedoria de Deus, né? E também aquelas pessoas mais pobres, com aquele conceito do evangelho da barganha, né? O que é o evangelho de barganha, ou o evangelho da barganha, né? É o famoso, querer negociar com Deus, o famoso troca-troca, com o objetivo de obter vantagem, né? Então o evangelho da barganha é esse querer negociar. A contribuição nossa na obra não é para negociar com Deus, não é para obter vantagem com Deus, né? É como gratidão e para querer o crescimento da obra de Deus. Agora, muitos, com as suas técnicas, nesse sentido do evangelho da barganha, eles trazem as suas técnicas para querer pegar uma pessoa ali que tem pouca condição financeira e iludir a mente dessa pessoa, dizer que ela vai ficar rica, que ela vai conquistar, que ela vai ganhar, que vai acontecer tudo na vida dela se ela contribuir. Sendo que existe um contexto de situações que nós não vamos entrar no mérito, nos detalhes aqui, que Deus trabalha quando Ele quer permitir alguém prosperar financeiramente ou em alguma outra área da sua vida. Existe todo um contexto dentro do agir de Deus em nossas vidas. Deus pode abençoar um dizimista, um ofertante, para que ele se torne próspero financeiramente? Sim, mas não que a contribuição dele teve um objetivo direto de lucrar com Deus, porque não deve ser esse, não é esse o ensinamento da palavra de Deus. Então, é o evangelho do vale tudo, né? É o evangelho da facilidade, de você contribuir aqui, não precisa, e nem ensinam muito, eles nem se preocupam em ensinar sobre você ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida de integridade com Deus, para ser abençoado. O evangelho da barganha, ele simplesmente quer enganar a pessoa para injetar os valores, o dinheiro, né? Então a promessa sempre é a mesma, como diz a nossa lição. Deus, eles querem dizer que de tudo que você dê tudo que você tem, para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Então, é complicado, mas é a ação do evangelho da barganha. Então, nós vemos que para estes, vale até mesmo colocar Deus contra a parede, né? É querer dizer, não, Deus, eu fiz isso aqui, eu contribuí, eu cooperei na tua obra, então eu quero, então o Senhor tem que me abençoar, então o Senhor vai ter que fazer, né? Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de ensinamento, né? Porque para eles, se Deus não der o que alguém negociou, ele deixa de ser Deus na vida dessa pessoa. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de prática. É a velha prática da famigerada teologia da prosperidade, né? O termo famigerada aqui é um termo pejorativo, né? Que é utilizado num sentido desagradável, num sentido depreciativo, né? Que é o termo aqui quer dizer que essa é a velha técnica da famigerada, ou seja, como se dissesse da famosa, da conhecida teologia da prosperidade, né? É um termo que quer dizer famigerada, quer dizer a famosa ou conhecida num sentido desagradável, né? É quando alguém é igual a alguém dizer assim: ah, fulano é o sabidão, que parece um elogio, mas é uma palavra pejorativa, no sentido depreciativo, né? Segundo tópico aqui do nosso primeiro ponto. Segundo ponto do nosso primeiro tópico. Dízimos e ofertas como práticas legalistas, né? Aqui nós temos mais uma situação que é interessante, que é muito interessante ter sido citada pelo comentarista da nossa lição. Por quê? Muitas pessoas pensam assim: eu preciso ser dizimista e ofertante para eu garantir que eu vou ser salvo. Aí, se nós pensarmos dessa forma, a gente está achando que nós vamos garantir, nós mesmos vamos garantir a nossa salvação. E que, na verdade, chegar à salvação não depende de mérito. O que eu preciso é me esforçar para eu não perder. É eu praticar boas obras para eu não deixar de alcançar uma bênção que Deus já me proporcionou, né? Deixar escapar, para eu não deixar escapar. Então, nós vemos que é outro efeito do evangelho da barganha, né? O fato da questão da legalidade, de ser legalista, né? Que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório, que alguém acha que se ele dizima certinho, então ele tem mérito para receber algo de Deus. Então ele dizima e outra pessoa não dizima, ou dizima mais do que outra pessoa, ele acha que ele tem mais mérito do que aquela pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado, porque isso é antibíblico,
né? São práticas, essas práticas, quando consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. É uma distorção da verdadeira mordomia cristã, né? Então nós entendemos, conforme Romanos 3:28, que a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Então o dízimo não é algo que nos garante salvação. Dízimo não é algo que nos dá mérito diante de Deus. Contribuir não pode ser feito no sentido legalista. Nós temos que ter muito cuidado. Segundo ponto, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Primeiro, o dízimo era uma prática da lei, né? Nós vemos que muitas pessoas que não querem dizimar e querem justificar o fato de que não dizimam, utilizarem-se do fato de que, segundo eles, o dízimo só foi um dever cristão no período da antiga aliança, né? Era uma prática da lei. Nós vemos que era uma prática da lei, era uma prática da época de Moisés, mas é algo que aconteceu mesmo antes de Moisés, antes do período da lei, porque nós vemos o caso de Abraão, conforme vimos em Gênesis 14. Então, desde antes da lei, já existia a prática do dízimo, do dizimar. Então, o que nós vemos é que pessoas pegam situações isoladas para tentarem justificar algo que eles defendem. Nós temos que ter muito cuidado. A nossa lição cita que, geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido más discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Então, pessoas defendem porque foram mal instruídas ou ainda porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Aí ele não quer utilizar aquele 10º do seu ganho para contribuir em gratidão a Deus. Segundo, o dízimo como contribuição imposta. Então a nossa lição cita que há também a questão daqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Então, na verdade mais uma desculpa, né? Mas nós vemos o seguinte, que tem pessoas que dizem assim, como é que vamos servir a Deus de forma obrigada? Porque meu líder, meu pastor, meu dirigente quer me obrigar. Nós temos que observar aquilo que a Bíblia diz, né? E, obviamente, a maioria dos líderes cristãos, eles ensinam corretamente. Agora, não é porque um ou outro pode vir a ensinar de forma errada que eu vou deixar de contribuir por causa dele, né? O pastor fulano de tal, na cidade de tal, não sei aonde tal, ou na internet, no vídeo não sei o quê, diz que é obrigado a dizimar, então não concordo, não vou dizimar. Aí é uma desculpa. Desculpa fajuta, uma desculpa esfarrapada, né? Então, muitos que assim fazem entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Aí aqui é mais uma questão polêmica. Tem aquela pessoa que entende que ele deve dizimar, que ele tem que ser fiel no seu dízimo, na sua contribuição, mas que ele pode ofertar ao seu bel prazer, do jeito que ele dele der na mente, né? Eu entendo que a contribuição na igreja não é bem administrada, então eu vou pegar meu dízimo e dar de cesta básica para as pessoas necessitadas. Nós temos que ter cuidado porque dízimo é uma coisa e oferta é outra, né? Dízimo é uma coisa e ajuda a pessoas necessitadas é outra. Então nós não podemos pegar algo que a Bíblia nos instrui, duas instruções bíblicas e misturar. Temos que ter cuidado. Nós vemos aqui que a lição diz que quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta
cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Então nós vemos que em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3, ensinando sobre o dízimo, o apóstolo Paulo citou o dízimo levítico, o dízimo do período da lei, para mostrar a necessidade de se dizimar no período do tempo da graça. Então, um ensinamento que existiu no tempo da lei e que também foi ensinado no tempo da graça. Jesus disse: dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, que assim como era feito contribuição no período da antiga aliança, o crente precisaria contribuir nos dias de hoje, ou seja, no período da nova aliança. Ele diz: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Ou seja, aqueles que contribuem ou com a sua obra, com o seu trabalho, com as suas mãos, na obra do Senhor, ele precisa ser sustentado. Cuidado. Isso quer dizer o quê? A obra só acontece porque pessoas fazem. E o todo da obra precisa de contribuição para que a obra seja sustentada, para que a obra seja alimentada, né? Então, é Paulo dando esse direcionamento em o Novo Testamento. Terceiro tópico para finalizarmos: a doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro, Deus, o Criador e provedor. Segundo, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Nós vemos aqui nesse terceiro tópico que o ensinamento bíblico sobre a questão da mordomia cristã, né? Primeiro, que o crente precisa entender que Deus é o nosso provedor. Segundo, que nós somos dispenseiros, né? Nós vemos que nós estamos estudando sobre mordomia cristã e aqui nós temos esse termo dispenseiro, né? E dispenseiro quer dizer encarregado ou administrador, né? Essa palavra dispenseiro é equivalente a mordomo, né? Dispenseiro é aquele que é encarregado ou é o administrador, né? Então, primeiro nós temos que entender que Deus é o nosso Criador e provedor e que também nos colocou como dispenseiros daquilo que Ele nos entregou, ou seja, encarregado, administrador. Ele nos colocou para sermos mordomos, para exercitarmos a mordomia cristã, que é administrar bem aquilo que Ele nos proporcionou. Então, o primeiro ponto aqui, Deus o Criador e provedor, que é o primeiro princípio, é o princípio básico da doutrina da mordomia cristã, né? Que Deus é o Criador e provedor de tudo, conforme Salmos 24, verso 1, que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E Atos 17, 24 diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Então, ele é o Criador de todas as coisas e é o provedor de todas as coisas, né? Então, nós vemos, portanto, que é Deus a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir, né? Então, ele é a fonte. Toda a riqueza que, por acaso, nós conseguirmos, vem de Deus, é proveniente de Deus. Ele é a fonte, né? Nós vemos que Deuteronômio 8 e 18, Moisés dizendo: lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas. Então, o ser humano só tem que ser grato a Deus e procurar contribuir alegremente, com o coração cheio de regozijo, porque ele tem que ter a ciência, a consciência de que ele só conseguiu, só alcançou, só chegou porque Deus lhe proporcionou, Deus lhe abençoou. Nós vemos que o sábio Salomão disse que a bênção do Senhor é que enriquece, conforme Provérbios 10, 22. E aí o segundo ponto aqui diz que fala sobre o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus, e mostra que, aí a nossa lição então mostra que esse é o segundo princípio, que é tão importante quanto o primeiro, no que diz respeito à questão da mordomia cristã.
né? Que está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou, né? Então o homem é o cuidador, o administrador daquilo que Deus criou, né? Então nós vemos que esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele, conforme a nossa lição diz, Gênesis 2,15, né? Então nós vemos que a Bíblia nos mostra, a nossa lição nos direciona que nós somos dispenseiros de Deus. Nós não somos donos daquilo que nós cuidamos. E quando nós usamos esse princípio para todas as áreas da vida do ser humano, nós estamos experimentando o cuidado e o zelo de Deus para conosco. A nossa lição cita que, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu em 1 Coríntios 6,9, que os injustos não herdarão o reino de Deus, né? E a nossa lição fecha esse tópico dizendo que a avareza, que é o apego desenfreado ao dinheiro, também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo Paulo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo 6,10. Então, para nós finalizarmos, nós vemos que a doutrina da mordomia é uma doutrina bíblica e que deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Nós precisamos entender que a mordomia cristã deve ser observada e deve ser obedecida por cada crente que é fiel a Deus e que se sente grato a Deus por todas as bênçãos, por tudo aquilo que Deus já fez por cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando, que o Espírito de Deus nos ajude a melhor compreendermos a sua palavra. Que Deus abençoe para que nós possamos aprender mais e mais. Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu disponibilizei a primeira parte de 10 dicas que a gente está disponibilizando em nosso canal. São 10 dicas para a escola dominical. Primeira parte, 5 dicas, mais uma de bônus. Depois a gente vai trazer mais 5 dicas e uma de bônus. Daqui a alguns dias a gente posta a segunda parte. Visite o nosso canal. Vou até deixar o link desse vídeo abaixo. O link do vídeo 10 dicas para a escola dominical abaixo desse vídeo aqui, para que você possa pesquisar. É só entrar no nosso canal aí que você encontra. Deus continue abençoando a todos, continue orando por nós, e que nós possamos continuar aprendendo e progredindo em nossa fé, aprendendo cada dia mais na Escola Bíblica Dominical. Esse é o canal da IBD Eduardo Oliveira. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.